Chamamos, Pai. Oh, Pai, que essas águas inundam essa casa. Ah, poderoso Deus, assim como foi, ó Deus, naquele templo. Ah, meu Deus, como o profeta Ezequiel declarou, quando vieram aquelas águas sobre aquele templo, Senhor. Isso, ó Deus, vem poderoso. Vem, Senhor. Fale com Deus e diga: vem, Jesus amado. Tu és aquele que faz mais do que pedimos ou pensamos. E é por isso, meu Deus, que aqui estamos, pois confiamos nessa manifestação do teu poder. E hoje aqui, meu Pai, haverá um mover do teu poder. Meus irmãos, nós estamos na quarta-feira do sedento por Jesus. Busque Jesus agora, busque a Ele, busque a sua presença, mas busque o mover de Deus também. Levante as águas em suas mãos agora, levante as águas e diga: move as águas, Senhor, na minha vida. Diga: move as águas, meu Deus, hoje. Vem com o teu poder forte, meu Deus, mover as águas de maneira, meu Deus, que quando eu levar essa água, diga para minha família, as enfermidades vão sair, diga, as doenças vão sair, em nome de Jesus. Sofrimento, meus irmãos, vai sair, porque Deus vai se mover na sua vida, Deus vai se mover, meus irmãos, sobre a sua casa, através desse ato de fé, um ato de fé, meus irmãos, que você tem com Deus. Quando você levanta as águas, começa a sacudir aí, e fala com Deus, e fala: Pai, vem com o teu poder forte, para que hoje, meu Deus, a minha família, meu Pai, venha a ser tocada, Jesus, através desse ato de fé, meus irmãos, de você levar as águas para a sua casa. O Senhor vai se mover sobre a sua família, o poder de Deus, Ele vai agir em nome de Jesus. Então peço o Senhor agora para Ele mover as águas, sacode as águas, diga: Deus, move as águas com o teu poder. Diga: Jesus, coloca a unção de Deus, coloca nessas águas, meu Pai, unção de cura, libertação. Irmãos, é coisa grande que Deus quer fazer, mas você precisa orar. Pede a Deus, pede para Ele mover, pede para Ele mover as águas agora. Move, Jesus, as águas, coloca a unção de Deus, coloca a cura, coloca poder de unção, que liberta, poder que cura, que salva, que restaura, que arranca, meu Pai, o sofrimento, aquele poder, meu Pai, que arranca as doenças, que arranca, Senhor, as enfermidades, que sejam agora arrancadas, tiradas, banidas em nome de Jesus, porque hoje é o dia, meu irmão, hoje é o dia da bênção. Jesus está aqui, diga: Jesus está aqui. Então declare: move as águas, sacode as águas e diz: Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou me libertar, a minha família, e diga assim comigo: move as águas, Senhor, move as águas, Senhor. Diga: move as águas. Vou mergulhar, vou me restaurar, a minha família, Oh, meu irmão, Ele move as águas agora. Ele está movendo as águas na tua casa, na tua família. Você que crê nisso, diga: eu creio, meu Pai, que está acontecendo. Diga: já está acontecendo. É um mover do nosso Deus que abençoa, que cura, que liberta em nome de Jesus. E Ele está operando, libertando para a glória do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga: eu creio, meu Deus, que hoje haverá o mover das águas na minha vida, diga: na minha casa, no nome de Jesus. E quem crê, diga: graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos. Pode aplaudir a Ele. Move as águas, Senhor. Nós vamos assim, ó. Move as águas. Vou mergulhar, vou libertar.
libertar minha família, através dessas águas, através desse águas de fé. Diga: move, Deus, move as águas, Senhor. Pede a Jesus que Ele move as águas. Vou mergulhar e restaurar a minha família. Diga graças a Deus, pode aplaudir Jesus, amém. Porque Ele se move, diga amém, glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Ele se move em nossas vidas e Ele quer operar mais e mais em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, hein? Vamos estudar agora, meus irmãos, a palavra do Senhor. Você que tem sua Bíblia, eu vou pedir que você abra no livro do profeta Isaías, em nome do Senhor Jesus, 55, capítulo 55 e versículo de número 11, amém? Nós continuamos, meus irmãos, estudando, né? Aquela passagem de Jesus no poço de Jacó. Ele levou a bênção da palavra para aquela mulher e a mulher ficou com a sede de Jesus, amém? A obra foi feita, mas a mensagem de hoje, meu Deus me deu justamente nesse versículo, pessoal, aqui, ó. Foi nesse versículo que Deus me deu uma mensagem para hoje, amém? Vamos ler aqui, vamos ler com atenção. Isaías 55 e versículo de número 11, amém? Isaías 55, verso 11, diz assim: quem achou, diga amém. Quem quiser ajuda, a gente espera um pouquinho, amém? Glória a Deus, cadê os obreiros ajudando? Vamos lá, glória a Deus, amém? Isaías 55, versículo 11, amém? É bom que você pessoal, marque aquele versículo na sua Bíblia, em nome de Jesus. Você pode precisar depois, você vai lembrar, naquele dia o pastor leu aquele versículo e foi uma bênção, amém? Glória a Deus. Isaías 55, irmãos, verso 11, diz assim, ó, quem achou, diga amém. Olha só a palavra: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim o quê? Vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, toda a palavra de Deus, irmãos, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade e ela vai se cumprir, né, de acordo com o propósito daquela palavra que foi enviada. Então, pastor, o que Deus quer com essa palavra de hoje, para que através dessa palavra a gente veja um mover na nossa casa, né? O que Deus quer hoje de nós? Deus quer, meus irmãos, que nós venhamos crer, confiar, depender da palavra. Ou seja, Ele quer mais confiança. A mensagem de hoje é: Ele quer mais confiança. Ele quer que eu e você, nós, todos nós, tenhamos mais confiança e fé na palavra. Porque às vezes, quem aqui talvez já não se pegou passando um momento difícil, e às vezes acabou o culto e você ficou naquela angústia ainda. O que já aconteceu com você, de você ir para uma reunião e acabar um culto e você ainda ficar naquela tristeza, naquela angústia, pensando naquele problema, que às vezes você foi para o culto, recebeu a oração, recebeu a palavra ali, amém? E ainda ficou com aquela preocupação. Quer dizer, isso mostra, meus irmãos, uma falta de confiança. A gente precisa confiar naquela palavra que foi enviada. Por quê? Porque o texto diz que assim será a palavra que sair de onde? Da minha boca. Ela não voltará para mim o quê? Vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então, quando você receber uma palavra, irmãos, você precisa descansar nessa palavra. Amém? Descansar. Não ficar mais naquela ansiedade, mas será? E agora? O que vai ser e tudo mais? Não pode ficar nessa ansiedade, irmãos. Não pode. Temos que ficar na confiança. Por quê, pastor? Porque Deus vai operar. A palavra, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Eu estava vendo um depoimento de uma irmã aqui domingo, que disse: pastor, eu peguei a campanha, isso foi do mês passado, né?
a campanha do aluguel da fé, os 3 elementos, cumpriu o domingo. Esse pastor não tinha condição nenhuma. Assim, o valor que eu queria realmente, Deus tocou meu coração para fazer, no caso dela foi 200 mesmo, tudo mais, ela só não tinha condição nenhuma de fazer, pastor. Mas Deus abençoou, abrindo várias portas de trabalho e só aparecendo. Ela falou a área dela, mas cara de saúde, né? Ela estava aqui domingo à tarde, essa irmã, na área de saúde. Pastor, na minha área, Deus começou a abençoar. Se eu não me engano, foi isso mesmo. E começou a aparecer trabalhos extras. Daqui a pouco eu já tinha o valor do meu voto e muito mais. Como é que é isso, pastor? É você crer. Isso acontece quando você crê que a palavra de Deus sairá e não voltará o que, irmãos? Não voltará vazia. Antes fará aquilo para que a enviei. Quando eu falei, irmãos, pode fazer que Deus vai mandar as bênçãos nas mãos. É porque Ele vai mandar. Ontem o irmão já estava falando comigo, pastor, olha, fiquei até 3 da manhã, porque vi uma grande encomenda. Domingo, lembra que eu falei, gente, nós vamos fazer a oração das mãos abençoadas. Lembra que eu entreguei a oração das mãos abençoadas domingo? Muito bem. A oração das mãos abençoadas. Pastor, Deus está abençoando. Eu trabalho com as mãos, que ele faz os lanches e tudo mais. Veio uma entrega grande e ele ficou até 3 da manhã para preparar essa entrega, irmãos. Tão grande que foi a entrega. Tem mais entrega para fazer durante o dia. Ou seja, Deus está abençoando o quê? As mãos. Eu não falei, faz a oração, Deus vai mandar a bênção. Não tenha medo. Irmão, a gente precisa confiar mais na palavra. É a mensagem que Deus quer para hoje, amém, meus irmãos? Deus mandou a palavra, a família vai ser salva, então vai. Deus mandou a palavra que vai fazer, meu irmão, a pessoa ter sede de Jesus. Vai acontecer essa palavra. Você ainda vai ver um filho ser salvo por Jesus, o marido ser salvo por Jesus. Você ainda vai ver, irmão, sua família restaurada. Confia na palavra. A palavra foi liberada, ela vai se cumprir. Vamos a um pequeno exemplo. Lembra da mulher do poço de Jacó, que nós começamos a estudar sobre ela? Vamos para o capítulo 4 de João novamente. Vamos lá agora. Veja que a palavra de Jesus com ela, irmãos, o propósito de Jesus foi cumprido. Qual era o propósito de Jesus? Salvar aquela mulher e tornar ela uma evangelista, uma ganhadora de almas. Jesus falou com ela, pregou a palavra, ensinou. No capítulo 4, versículo 29, diz, ó, aqui já ela dando fruto, ó. Olha o propósito sendo cumprido, capítulo 4, versículo de número 29 de João. Olha o propósito sendo cumprido, amém? Isso, é no Evangelho. Vou esperar um pouquinho para a gente chegar lá. Vamos lá. Amém? João 4, 29. Nome de Jesus. Amém? O obreiro está passando. Ajuda aí os obreiros. Glória a Deus. Amém? Muito bem. João é facinho, pessoal. Capítulo 4, versículo 29. E diz assim. Todos acharam? Amém? O irmão aqui, que abriu, cadê o irmão Manuel? Aqui, irmã. Isso, na frente. Em nome de Jesus, irmão. Aqui, né? Nome de Jesus. Para a glória do Senhor, achou? Glória a Deus, né? João 4, 29, diz assim, vou ler agora, vamos ler. Ela diz assim, ó, isso aqui depois que a palavra veio para ela, vamos pessoal, já estou resumindo, tá? A palavra veio a ela, Jesus conversou com ela no poço de Jacó, falou que ele tinha a água da vida, né, tudo mais, e aí diz assim o texto, isso aqui ela falando, já evangelizando, ó, vinde e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? E o texto diz, saíram, pois, da cidade e foram ter com quem? E foram ter com ele. Então, através da palavra que os deu a ela foi instrumento de Deus, passou a ser instrumento de Deus para cumprir o propósito do Senhor. Porque a palavra de Deus sairá e não voltará vazia. Ela recebeu a palavra, foi abençoada. Aí, através da palavra que veio a ela de Jesus, ela começou a evangelizar e trazer as pessoas onde estava Jesus. O povo começou a sair da cidade, das feiras, e até aquele poço onde Jesus estava ali sentado, esperando. E o povo foi chegando, e mais pessoas foram recebendo a palavra. Mas primeiro, a palavra veio a ela e se cumpriu. O propósito de Jesus era, através dessa mulher, outros serão ganhos, serão salvos. Ou seja, se cumpriu a promessa de Isaías 55, versículo 11, que diz, a minha palavra sairá e não voltará o que, irmãos? Vazia. Antes fará o que me apraz. A palavra foi liberada primeiro para ela, e através dela, outras vidas foram tocadas para irem até Jesus. Diga graças a Deus. Cumpriu o propósito. Amém, meus irmãos? Mas não só aqui a gente vê o cumprimento da palavra,
Vamos para Mateus capítulo 8 agora. Olha como a palavra não volta vazia, irmãos. A palavra não volta, sempre traz um bom resultado. Então confia, vamos confiar na palavra. Amém? Parece às vezes muito, parece às vezes complicado algumas coisas. Amém? Mas confia na palavra, ela não volta vazia. Toda a palavra de Deus, irmãos, ela não volta vazia, ela vai trazer bons resultados em nome de Jesus. Amém? Vamos ler então, aqui ó, Mateus capítulo 8 e versículo 5. Amém? Mas temos que ter essa confiança. Essa passagem, gente, ela vai resumir tudo. Amém? É a confiança que Deus quer que tenhamos na palavra, porque ela vai se cumprir. Diga glória a Deus. Amém? Vamos ler Mateus 8, verso 5. Quem achou, diga amém. Pronto, aí pertinho. João, você volta um pouquinho, já está em Mateus. Amém? Muito bem, meus irmãos. Versículo 5 diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente o quê? Atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado, o que, irmãos? Sarará, pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldado às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. Eu digo a outro, vem, e ele vem. E o meu criado faz isto, e ele o faz. Versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei o quê? Tanta fé. Mas eu vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa, com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado, que, irmãos? Sarou, porque a palavra de Deus sairá e não voltará, o que, irmãos? Vazia. Olha o resultado. Olha o resultado, na mesma hora que ele liberou a palavra, irmão, na hora que ele liberou a palavra, vai, como creste, te seja feito. Naquela mesma hora, o criado dele, o quê? Sarou, ou seja, a palavra não volta vazia. Toda vez que você receber a palavra, confia, fica naquela confiança, se alegre com aquela palavra, se alegre porque ela vai se cumprir, diga graças a Deus, ela vai voltar com resultado. Olha o resultado aqui, irmãos, se cumprindo em nome de Jesus, amém? Agora, por que esse resultado aconteceu? Por causa dessa confiança, a confiança que teve o centurião. Ele se aproxima de Jesus e diz, ele explica a situação, ele explica que o caso era grave, né? Olha, ele diz assim, ó, olha o versículo 6, volta um pouquinho. Ele explica, volta no verso 6, gente, todo mundo lendo junto, olha lá. Primeiro ele se chega a Jesus, e voltando ao versículo 6 de Mateus 8, diz assim, leia comigo, vamos ler. E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Estava muito mal, irmão. Estava muito mal. Pode ser o caso mais difícil, o caso era grave. Estava em casa, atormentado, sofrendo. Pastor, porque ele não levou um hospital? Ele não tinha esse negócio de hospital naquela época não, irmãos. Não tinha esses lugares não. Antigamente a pessoa sofria em casa mesmo e até ou ficava bom em casa ou ia ali mesmo ia embora. Não tinha esse negócio de vamos levar para o hospital, não tinha essas coisas não. Né? Fosse hoje, né? Levar para um hospital, levar para algum lugar, né? Tomar uma injeção, dipirona. É ou não é verdade, irmão? Sim ou não? É ou não é verdade? Antigamente não era assim não, estava com febre, irmão, botava só um pano na cabeça, ficava tentando abaixar a febre, dava uns banhos, né? Antigamente tem essas coisas não. Amém? Então, o que ele fez? Vou buscar uma palavra de Jesus. Agora, mesmo o caso sendo grave, ele preferiu Jesus levar a palavra. Ou melhor, ele preferiu a palavra até mesmo do que a presença de Jesus. Não que ele não quisesse a presença de Jesus, amém, meus irmãos? Mas ele entendeu
que a palavra de Deus era a mesma coisa. Jesus está presente fisicamente e a palavra é a mesma coisa. Porque olha o versículo 7, a resposta de Jesus qual foi? E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei o quê? Saúde. Ou seja, eu vou lá. Onde é que ele está? Ah, ele está na minha casa, então eu vou lá na sua casa. Eu vou levar saúde para ele. Eu sou o médico dos médicos. Não é verdade? Ele é o médico dos médicos. Então ele diz, eu vou lá na sua casa, eu vou levar saúde. Amém? Diga, Jesus tem saúde. Amém? Ele tem saúde para a minha casa, ele tem saúde para os seus filhos, ele tem saúde para o seu marido, para a sua esposa. Amém, meus irmãos? Ele tem saúde. Amém? Agora, olha o que me chamou muita atenção aqui nessa parte aqui, irmãos. Que ele disse, Senhor, ele diz assim, e o centurião respondeu agora, versículo 8. E ele disse, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Aí eu lhe pergunto, se fosse para você escolher entre levar o médico na sua casa e entre levar a receita do médico, qual que você gostaria? Se você pudesse levar, tivesse alguém em casa, doente, e você precisa de um médico, você preferiria levar a receita do médico, o receituário, ou você preferiria levar o próprio médico lá? O médico, não é verdade, irmão? Sendo sincero, o pastor preferiria que o médico fosse lá, não é verdade, meus irmãos? Mas ele disse, Senhor, não sou digno não, Senhor, manda só uma palavra, manda só uma. Ele preferiu a palavra do que a presença do próprio médico lá, irmãos, do próprio Senhor, amém? Aí você fala, poxa pastor, quer dizer que valorizou mais a palavra do que a presença de Jesus? Não, gente, é que a palavra de Deus é o próprio Jesus. É isso que nós temos que entender, que a palavra, ela é o próprio Jesus. Jesus é a palavra. Lembra que João disse, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, Jesus é ele é a palavra, amém? Toda vez que Deus liberou uma palavra e disse, haja luz, sabia que ali já era Jesus? A própria palavra é Jesus, irmão. Ele é a palavra, na verdade, ela encarnou, ela nasceu entre nós, diga amém. Jesus é a própria palavra. Por isso que na hora que ele liberou a palavra, na mesma hora o milagre aconteceu. Porque a palavra é o próprio Jesus, irmãos. A palavra, entenda, ela é o próprio Jesus operando. E nós precisamos ter mais confiança na palavra, irmãos. Porque ela vai fazer o que apraz, ela vai fazer o que Deus manda. Amém, meus irmãos? A palavra que ele liberar, ela vai fazer o propósito dela se cumprir e ela não vai voltar vazia. Amém, meus irmãos? Que é a mensagem de hoje. Então confia na palavra, irmãos. Amém? Pastor, mas se o pastor fosse lá, olha, se o obreiro fosse lá na minha casa, ou pastor fizesse uma oração, ia resolver tudo. Não, irmão, não é bem assim não. Amém? Pastor, por que não? Porque se você, meu irmão, confia na presença de alguém, mas não confia na palavra, não adianta, tem ninguém lá não. Não vai mudar nada. Porque você está desconfiando do principal. Amém? O principal é a palavra aqui, ó. A minha palavra sairá e não voltará vazia. Se você recebe a palavra, você já tem Jesus operando. Aprenda isso. Toda vez que você recebe a palavra, você já tem o poder de Deus disponível. E já está disponível na tua vida, na tua casa, na tua família. Diga graças a Deus, irmãos. Amém? Então que a partir de hoje mudemos esse pensamento. Não, olha se o pastor for, olha se o obreiro for, olha, amém? Não sou contra a visita, amém, meus irmãos? Às vezes é bom uma unção, né? Às vezes é bom, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mas deixa eu explicar. Se você acha que isso aí é o que vai resolver tudo, você está enganado. O que resolve mesmo se chama a palavra. Diga graças a Deus, irmãos. E isso aqui é o que resolve. Qualquer outra coisa, meus irmãos, pode até ajudar. Mas o que resolve mesmo, de verdade, é isso aqui, ó. A palavra de Deus. Leve a palavra com confiança. Não deixe, meus irmãos, sua confiança diminuir. Que ela aumente cada vez mais na palavra de Deus. É o que Deus mandou entregar hoje em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aumente a sua confiança na palavra. Ela não volta vazia. Quando a gente fala, gente, pode levar essa água aqui, está ungida, pode levar, porque está escrito, Jesus disse, eu sou a água da vida. Então, gente, pode levar a água consagrada aí, que você vai ter uma bênção através dessa água. Quando a gente fala isso dentro da palavra, vai ter milagre ali, como já aconteceu vários aqui já.
Amém? Gente que tomou, pastor, tomei 2 golinhos, pastor, já fui curado. Amém? Quem aqui já teve várias bênçãos através das águas? Está levando aí a água na família, olha aí. 1, 2, deixa eu contar aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O senhor lembra muito bem, né? Que o senhor, pastor, estava com uma dor de cabeça, estava tomando 13 ibuprofeno, irmão. 12 golinhos, não foi? E durante a noite, não foi? Já teve outras experiências já com a água também. De milagre, tá vendo, meus irmãos? Por quê? Porque quando a gente pede a bênção de Deus, irmão, Deus coloca uma bênção aqui nessas águas. O Senhor não disse, eu sou a água da vida, pronto. Aquilo ali que você declarou, a bênção já vem. Irmãos, nós temos que ter essa confiança. Se você não tem essa confiança, sabe o que acontece? Você leva água, você ora, amém? Mas na primeira luta, você fala, eita, rapaz, será que está dando certo? Você começa a achar que não valeu a pena, né? Cuidado, amém, meus irmãos? Leve a palavra tem poder. E a palavra de Deus, aqui está o segredo de todo resultado bom. Amém? Vamos voltar para a gente terminar aonde começamos. Isaías, não foi? A gente começou em Isaías. Vamos voltar lá em Isaías 55, versículo 11. Vamos voltar lá para a gente terminar. Onde a gente começou, para a gente orar. Vamos aonde nós começamos. Amém? Isaías 55, versículo 11. Amém? Vamos lá. Vamos voltar em Isaías 55, 11, para a gente deixar bem gravado nos nossos corações, irmãos. Marca esse versículo, se você tem a sua Bíblia aí, deixa ela bem marcadinha, pessoal, para quando o inimigo disser assim para você, você não vai conseguir. Mentira, pessoal. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Vamos ler? Olha que bacana aqui, gente. Em nome de Jesus. Isaías 55, versículo 11. E diz assim a palavra do Senhor, Isaías 55, verso 11. Olha o que aqui diz aqui, meus irmãos. E assim será a palavra que sair de onde? Da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que a enviei. Tenha fé na palavra. Tenha confiança na palavra. Porque o que ele liberou vai se cumprir em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga eu. Você crê nisso, meus irmãos? Vamos orar agora. Vamos orar na palavra, liberando a palavra. E o milagre vai acontecer. Fique de pé agora, meus irmãos, em nome de Jesus. Isso, fique de pé no seu lugar. Pegue as águas, porque nesse propósito das águas nós estamos com a palavra. Pegue a cartela da família, porque através da cartela da família você está colocando aí atrás um pedido. Pastor trouxe o pedido. O pedido é o nome da família, né, pessoal? Que eu peço que você coloque atrás. Eu vou ter que colocar mais um nome aqui, meus irmãos, de uma pessoa da família que vai passar por uma cirurgia. E eu sei que Deus vai dar uma vitória para essa pessoa da minha família aqui. Amém, meus irmãos? Vai passar por uma cirurgia essa semana. E o Senhor vai dar vitória a esta pessoa. Amém, meus irmãos? Olha, Deus já cresce o nome dela aqui atrás, ó. Amém? Coloca o nome da família. Vamos liberar a palavra agora. É o mover das águas, é o mover de Deus. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, levante agora a cartela para o alto e comece agora a liberar uma palavra de Deus sobre a tua casa. Começa a liberar, irmãos, sobre a tua família, uma palavra de bênção. Começa a declarar agora, meus irmãos, sobre a tua casa, em nome de Jesus, uma palavra de bênção, de cura. Isso, vai liberando agora, em nome de Jesus. Vai liberando agora, meus irmãos, uma palavra. O que você falar é o que vai acontecer em nome de Jesus. Levante as águas, levante o pedido da família e começa a liberar agora uma palavra de como você quer a sua casa. Libera agora, gente, como é que você quer a sua família. Vai liberando, isso, como é que você quer seu filho, como é que você quer sua família, seu casamento, isso, vai liberando a palavra, ela não volta vazia, e a sua casa será uma casa de bênção, em nome de Jesus. Vai dizendo, oh, libera agora, Senhor. É a palavra, é a cura, é a salvação para a família, é a salvação dos filhos, é a salvação. Vai declarando, isso é a união, é a família unida, irmão. Chega de desunião dentro de casa, chega de briga, de contenda, chega. Diga a Deus, chega de contenda, de briga. Eu quero é paz na minha casa, isso, em nome de Jesus. Diga, eu quero é paz na minha família, no meu lar, em nome de Jesus. Isso, vai declarando. E reconhecida, a sua casa será reconhecida, meu irmão, como um lugar de milagre.
e de oração. Isso. E Deus está curando, está cantando, Deus está operando. Deus vai curando a família. Oh, Pai, em nome de Jesus. Diz daquele familiar que vai fazer uma cirurgia. Aquele familiar, meu Deus, precisa de um milagre. Opera. O Senhor vai usar a mão daqueles médicos. Vai ser a operação do Senhor. Em nome de Jesus. E vida, levanta as mãos agora e diga: Senhor, faça do meu lar um lugar de harmonia, que haja saúde, que haja união, que haja harmonia naquela casa, Senhor. Tua casa todo dia, esteja à vontade, Senhor, esteja à vontade pra e nunca mais, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá. Então creia, meus irmãos, que quando você der essa água à sua família, diga: eu creio, meu Pai, que vai ter cura. Diga: eu creio, meu Deus, vai ter libertação. O mal vai sair e já está saindo agora, porque já estamos liberando a palavra em nome de Jesus. Isso, vai declarando como um lugar de milagres, lugar de milagre e de oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, do Santo habita, amor e vida, e vida. Então levanta as mãos, sacoda as águas e diga: meu lar, Senhor, o lugar. É isso, irmão. É Deus fazendo um milagre agora. É Ele trazendo alegria para sua casa, paz, saúde. Ele está trazendo salvação agora. Tu está orando. Deus está arrancando as enfermidades. Ele está arrancando os vícios. Ele está arrancando agora o sofrimento. Ele está tirando agora. E nunca mais partir, pois a casa te receber nunca mais saberá viver sem ti. Então que a sua casa seja cheia das bênçãos do Altíssimo. Oh, um lugar de harmonia. Faça, meu Deus, do meu coração tua casa todo dia. Oh, aleluia. Esteja à vontade de praticar e nunca mais partir. Declara agora assim, ó: pois a casa que um dia te recebeu, pois a casa que um dia nunca mais saberá sem ti. Que a sua casa seja cheia das bênçãos de Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. E quem crê, diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos, bem forte para Jesus as palmas. Oh, glória a Deus, amém, meus irmãos? Muito bem, agora você vai passar ungindo as águas e você vai louvando a Deus com alegria. Unge as águas e vai louvando, pessoal, em nome de Jesus. Vamos lá, um pedacinho, ó. Nunca mais só unge as águas agora. Pois a casa que um dia recebeu, pois a casa que um dia te receber, nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Nós vamos assim, ó. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra e nunca mais partir. Pois a casa que um dia diga: nunca mais saberá viver sem ti. Diga glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Agora, meus irmãos, vamos marcar a bênção número 11. Você vai declarar aqui, ó, pessoal, a bênção 11.
a bênção dos sedentos por Jesus, né? É a letra S, S de sedento por Jesus, mas também S de salvação, né, pessoal? Vamos marcar aí a letra S, passa aí os obreiros, marca aí a letra S, S de sedento por Jesus e S de salvação, pessoal. E você vai levar água para sua família e vai declarar a sua família, meus irmãos, sedenta por Jesus, amém? Quem tem sede por Jesus não troca Jesus por nada, não é verdade, irmão? E ao levar a água, pessoal, creia que você está levando o poder de Deus pela fé, amém? A palavra já foi liberada. Como creste, te seja feito, tá bom? O que você deseja ver na sua casa, você verá a partir de hoje, em nome de Jesus, amém? Quem mais? Aqui na frente, irmã, isso, não marcar. Alguém não tem a cartela do sedento ainda? Pastor, não tem essa cartelinha ainda não, e eu quero colocar o nome da minha família nas orações, nas próximas quartas-feiras, né? É bom, pessoal, é bom você ter aqui a cartelinha da família, amém? Aqui nas quartas-feiras, glória a Deus, é a quarta-feira dos sedentos por Jesus, amém? São 20 quartas, né, pessoal? 20 quartas-feiras nessa fé dos sedentos por Jesus. Não perca nenhuma, pessoal, se esforce, faça o máximo para não perder as próximas quarta-feiras, tá bom? E quem já colocou, vai declarando: eu declaro minha família sedenta por Jesus. Mais uma vez, eu declaro minha família sedenta por Jesus. Terceira vez, eu declaro minha família sedenta por Jesus. Quarta vez, eu declaro minha família sedenta por Jesus. Quinta vez, eu declaro minha família sedenta por Jesus. Amém, meus irmãos? Tem mais 6 declarações ainda, hein, pessoal? Glória a Deus. Na sexta-feira, atenção, gente, já chegou pra gente aqui, ó. Daqui a pouco vamos declarar mais, tá? Chegou pra gente o óleo consagrado pelo missionário, irmão. Tá até com o nome aqui, ó, Paulista, pessoal. Olha aqui, ó. Amém. Foi consagrado pelo próprio missionário R.R. Soares, esse azeite. E nós vamos entregar esse óleo ungido, meus irmãos, pelo próprio missionário consagrou. Amém. Para nossa região aqui de Paulista, pessoal. Glória a Deus. Olha, sexta-feira, tá, pessoal? Não perca a bênção, sexta-feira agora é feriado. E vamos ter 2 cultos especiais, às 8 e às 3 horas da tarde, com a entrega do óleo consagrado do nosso missionário. Amém, meus irmãos? Diga, é só vitória. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Agora vamos declarar mais 5 vezes, ou melhor, mais 6, né? Amém? Eu declaro minha família sedenta por Jesus. Agora pensa na família mesmo, pessoal. Vamos lá. Eu declaro minha família sedenta por Jesus. 8ª vez. Eu declaro minha família sedenta por Jesus. 9ª vez agora. Eu declaro família sedenta por Jesus. 9ª vez. Eu declaro minha família sedenta por Jesus. Agora 10ª vez. Eu declaro minha família sedenta por Jesus. 11ª vez agora. Eu declaro minha família sedenta por Jesus. E todos que crêem, digam amém. Pode aplaudir Jesus, meus irmãos. Foram 11